obscuro. O relato que irei contar aconteceu com minha mãe e meu pai bem antes do meu nascimento. Na época do encontro, era meados da década de 90, na cidade de Maceió, Alagoas. Bom, minha mãe estudava à noite junto com meu pai, em uma escola afastada da casa deles. Mas naquela parte da cidade de Maceió já tinham saído vários boatos de que havia um cachorro grande que pegou raiva e estava andando pelos bairros da cidade. Mas, como meu pai sempre saía à noite e nunca viu nada, ele não acreditava. Porém, seu pensamento iria mudar naquela noite. Nesse dia do encontro, meu pai e minha mãe resolveram matar a aula para poder namorar. O local que eles resolveram ficar juntos foi uma construção que havia parado há algumas semanas, onde hoje se encontra a estação de Bebedouro, em Maceió. Mas de frente a essa construção havia um local com mato alto, que dava de frente com uma lagoa. Bom, após aproximadamente uns 30 minutos de conversa, a cidade estava calma e eles resolveram se beijar. Quando eles escutaram um barulho vindo do mato, meu pai nem se preocupou, achando que poderia ser algum animal pequeno ou algo do tipo. Então, após alguns minutos, outro barulho, só que mais alto, como se alguém estivesse pisando com força para ser notado. Quando meu pai parou para olhar, disse ter escutado uma respiração forte, como se alguém tivesse corrido a toda velocidade. Só que para o azar deles não era uma pessoa, e sim uma espécie de cão, o qual meu pai descreveu ser uma mistura de cachorro com homem, coisa assim. Na hora, ele se colocou na frente da minha mãe, e a coisa, a cada segundo que se passava, saía mais ainda do mato. Mas minha mãe, como sempre, foi uma mulher bem religiosa, e começou a rezar em voz alta. E a criatura, vale lembrar, estava de cabeça baixa o tempo todo, não dava para ver os olhos da coisa. Foi quando minha mãe começou a rezar e aquilo olhou para ela com muito ódio. Quando minha mãe estava na metade da oração, a criatura se pôs de pé em duas patas. Ficou cerca de 50 centímetros mais alta que meu pai. Meu pai mede 1,72 de altura. Após se levantar, ela encarou mais uma vez os dois e logo sumiu dentro do mato. Ao perceber a fuga do bicho, eles foram para casa e não comentaram mais nada do que havia acontecido, pois meus avós saberiam que eles tinham matado o Aula. Ao passar alguns dias, meu avô, pai do meu pai, disse que quando estava pescando, viu que na beira da lagoa havia um cachorro olhando para ele. Só que ele não sabia o tamanho que era, pois estava um pouco distante da beira da lagoa. O cachorro ficou olhando para ele durante alguns segundos e correu para o mato. Logo após a entrada do cachorro no mato, saiu uma mulher de lá. E essa mulher não era estranha, era uma ex-namorada do meu pai, a última antes da minha mãe, a qual tinha raiva da minha mãe porque meu pai terminou com ela porque estava apaixonado pela minha mãe. Então, provavelmente, o lobisomem daquela noite era essa mulher. Desejo que você não divulgue meu nome, se por um acaso for fazer um vídeo desse relato. Muito obrigado e perdoe pelos erros ortográficos. Galera, vamos para um relato bônus. Olá galera do Território Obscuro, meu apelido é Estrela, tenho 21 anos, moro em uma cidade no interior de Alagoas, mas viajo bastante, e durante essas viagens ouço muitos relatos assombrosos, e é claro que procuro saber se há algo de verdadeiro neles. Alguns acabo descobrindo que não passam de mentiras, mas outros porém são bem reais, como este que eu vou contar. Todos os anos, eu e minha família viajamos para o sítio do pai do meu padrasto, ao qual eu tenho como avô, que fica a alguns quilômetros da cidade de Palmeira dos Índios. Nesse lugar sempre tem histórias relatadas pelos mais velhos. Meu avô relatou da seguinte forma: bem,
Hoje não tem muitos moradores por estas bandas. Muitos se mudaram para as cidades, mas há alguns anos havia muitos vizinhos. Inclusive, em um dos meus terrenos, há muito tempo atrás, morou um casal muito pobre. Chegaram do Ceará e não tinham onde morar. Então me pediram um abrigo em troca de serviços prestados. Bom, eu tinha uma pequena casinha velha em um terreno vizinho desta casa que hoje moramos. Lá havia sido a minha primeira moradia, mas depois construí esta aqui. Deixei que o casal ficasse morando lá, até porque eu precisava de ajuda na roça e com os bichos. O rapaz parecia ser uma pessoa muito tranquila. Seu nome era Francisco e sua mulher era Josefa. Dos dois não se ouvia nem brigas ou qualquer tipo de desentendimento. Bom, eu não tinha do que reclamar deles. Uns 2 anos depois, Zefa engravidou. Até aí tudo bem, mas alguns meses depois ela começou a sempre discutir com o marido, dizendo que ele estava bebendo muito e desprezando ela. A mulher acusava a gravidez por ser a culpa de tudo. Falava que se pudesse, não tinha engravidado. Quando se passou 9 meses e a criança nasceu, ele ficou muito feliz, mas a mulher não queria nem ver a criança. E 2 meses depois, o bebê veio a falecer. Não sei se por falta de tempo ou descaso da mãe, mas o bebê foi enterrado bem ao lado da casa deles e não havia sido batizado. Não demorou muito, Francisco separou-se da Zefa. Ela voltou para o Ceará e ele foi embora, mas não deu endereço. Quando a casa caiu de velha, eu mandei construir uma casa de farinha de mandioca para facilitar as coisas por aqui. Só que depois da casa construída, as pessoas que passavam por lá começaram a ouvir choro de criança e risos também. Começaram a ter medo de trabalhar naquele lugar à noite ou até mesmo passar por lá. Eu mesmo já ouvi várias vezes e, apesar de ser de um inocente, é bem arrepiante. Decidi apenas trabalhar pela manhã ou tarde, mas à noite nem pensar. Com o tempo, as farinhadas acabaram e a casa de farinha foi ficando abandonada. Mas mesmo assim, até daqui de casa dava para se ouvir os choros do bebê. Um dia minha sogra veio e ela também ouviu e falou que ele estava pedindo batismo. E com coragem, ela foi lá e batizou. Pronto, depois daquele dia, tem 23 anos que não ouvimos mais nada daquele lugar. Meu avô não mentiu, sei disso, porque até hoje, mesmo com tudo calmo, quando pergunto, ou até mesmo quando alguém que viveu ou viu aquilo naquele tempo precisa vir aqui à noite, simplesmente não vem, ou fala que não pode vir. É bem estranho. Bom, galera, tenho esses e muitos outros relatos, mas isto é causa para outro dia. Tchau e muito obrigado. Tá aí, galera, 2 relatos enviados ao canal. Galera, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like aí. Não esqueçam de ativar o sininho para quando sair vídeo novo o YouTube notificar vocês. Me sigam também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá aí na tela. Quem tiver relato e quiser enviar para o canal, o e-mail está na tela e na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.